Paz, meus queridos, bom dia! Que bom que nesta manhã, mais uma vez, podemos respirar o ar que Deus nos concede, pois as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer e por isso é que não somos consumidos. Por isso estamos aqui para meditar em sua palavra, para ouvir Deus falar aos nossos corações, para que Deus nos dê uma palavra revelada, um maná fresquinho do céu que vem para nós nesta manhã. Com o passar dos dias, muitas vezes eu e você nos acomodamos no nosso ministério, na obra, achamos que está bom assim e em nós vai se instaurando a frieza espiritual. E veja que nós podemos ter a visão aqui de uma carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, onde foi falado o seguinte no verso 5 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E veja no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no trono. Este é um tempo em que Deus nos faz um alerta. Não seja frio, não seja morno, vai com tudo na obra do Senhor, que o seu coração ferva pela sua presença, que você venha com fome, com sede da presença de Deus, porque aqui ele está falando que aquele que é morno, ele está prestes a vomitar fora. Nós vemos que no tempo dos apóstolos, Laodiceia era essa cidade próspera. E Paulo fala a eles e faz referência quando ele escreve a carta aos Colossenses dizendo: pois quero que saibas com luta tenho por vós. E pelo que estão em Laodiceia e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, ele diz em Colossenses no capítulo 2. Nessa manhã o Senhor está nos chamando a nos animar, a voltar ao primeiro amor, aquele que queime, que arde, que deseja profundamente a presença de Deus, que não olha mais ou menos as coisas de Deus, mas quer mais. Quer ir mais profundo, quer atingir patamares mais elevados na presença de Deus. Assim, esta era uma cidade de grande riqueza. Veja, quando nós estamos necessitados, aflitos, deprimidos, quando nós temos falta de recursos, nós recorremos a Deus. E este é um grande perigo quando eles dizem aqui: eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Como nós podemos dizer algo assim? Isto fica de alerta para nós. Não estou dizendo que somos, mas fica de alerta. Para que mesmo que o Senhor nos prospere, mesmo que o Senhor nos cure, mesmo que o Senhor nos abençoe com tanta abundância, que os nossos olhos não são capazes de imaginar o que estão vendo. Mesmo assim, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando pela sua presença. Há aqueles que, como eu, querem a presença de Deus mais do que tudo, querem conhecer a Deus no mais profundo do seu ser, querem a revelação
de tudo que Deus tem para minha vida. Mas a palavra de Deus nos adverte acerca dos sinais da vinda de Cristo. Queridos, que nos últimos dias, pelo crescimento do pecado, das transgressões, das ofertas mundanas, o amor de tantos e tantos iria se esfriar. E espiritualmente, nós podemos ver que Laodiceia até representa muitas igrejas de hoje. É aquela igreja que está se afastando do Senhor. Ela não é nem fria e nem quente. Está com um pé na igreja e outro pé no mundo. E então você pode me perguntar, mas o que causa essa frieza espiritual? Muitas vezes, queridos, nós nos preocupamos tanto em adquirir bens. E então essa frieza espiritual, ela é causada por essa excessiva preocupação e busca por coisas materiais. E aqui nós vemos que é um momento em que a igreja de Jesus encontra-se numa situação decisiva. Pois pelos sinais, nós hoje estamos vivendo os tempos finais. No tempo da justiça própria, no tempo do materialismo, no tempo do bem-estar, no tempo do egoísmo, no tempo em que o melhor corpo, o melhor cabelo recebe destaque, quando o que Deus olha é o nosso coração. São alguns dos motivos que levam uma igreja à frieza espiritual. E este era o problema que levou a igreja de Laodiceia à frieza espiritual. E aqueles crentes diziam: somos ricos, abastados, somos bonitos, temos muitos bens, de nada temos falta. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Deus te abençoa porque Ele é o abençoador, mas Ele quer o teu coração. E a frieza espiritual pode também ser causada quando a pessoa menospreza a presença de Deus. Ela já não sente necessidade de ter comunhão com Deus porque ela acha que seus bens satisfazem o seu interior, satisfazem o seu orgulho, o seu ego. Como lemos aqui, pois dizes: rico estou e abastado e não preciso de coisa alguma. Aqui a igreja se orgulhava por ela ser saudável, próspera, rica, abastada. E além dela se orgulhar de seu suposto bem-estar espiritual, ela veio trazendo uma acomodação espiritual e junto veio acomodando também, trazendo um orgulho espiritual. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, mas aquela igreja fazia muito tempo que ela já tinha negligenciado a comunhão com Cristo. Quanto tempo eles não tiravam um tempo precioso para estar na presença de Jesus? Quanto tempo fazia que eles não buscavam com fervor a presença? Quanto tempo não oravam horas a fio para sentir a presença de Deus? Eles estavam se sentindo tão abastados que eles não sentiam mais necessidade de oração, de meditação, de estudo da Bíblia. Porque eles tinham tanto dinheiro, eles eram ricos, eles se preocupavam tanto com seus bens. Eles se preocupavam e o seu tempo era dedicado a todas essas coisas materiais, as coisas do mundo. E Jesus se encontrava do lado de fora das suas vidas, do lado de fora dos seus projetos, do lado de fora dos seus planos. Eles já não sabiam mais distinguir entre prosperidade material e prosperidade espiritual. Quantas vezes, irmãos, trabalhamos, corremos, buscamos, e quando chega a hora de nós reverenciarmos ao nosso Senhor, de participarmos de um culto avivado, entregarmos o nosso melhor para Deus, estamos cansados, esgotados, porque entregamos todas as nossas forças com as coisas deste mundo.
Deus me chamou nesta manhã para fazer um alerta a todos nós, inclusive a mim. E nós vemos ali, lendo o texto, que pela prosperidade material eles pensavam que estavam prosperando espiritualmente também, que Deus os estava abençoando, que Deus estava com eles, mas era engano. Jesus manda esta carta para o anjo daquela igreja e lamenta que ela tenha se esquecido das coisas mais importantes de Deus, que ela tenha se esquecido do reino, que ela tenha se esquecido das coisas que provêm do alto, e lamenta ter sido deixado de fora. E dizes: e não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu? Em quantos lugares nós vemos pessoas dentro da igreja depressivas, vazias, se queixam que os seus sentimentos estão feridos, porque ela é semelhante à igreja de Laodiceia. Muitas vezes está achando que as coisas do mundo, os afazeres do dia a dia ou a prosperidade material é sinônimo de bênção de Deus. E então o vazio passa a tomar conta do seu interior. Se tem bens materiais, é abençoado. Se não tem, é porque não é abençoado. Pensam muitos. Se tem saúde, é porque é abençoado. Se não tem saúde, é porque não tem a bênção de Deus. Queridos, Deus não enxerga as coisas assim. Pois muitas pessoas que prosperam materialmente estão deixando Jesus fora das suas vidas, fora dos seus projetos, fora dos seus interesses. Quantos e quantos se envolvem de tal maneira com atividades seculares e se esquecem de Deus? Vão ao culto uma vez por mês ou quando dá um tempo. Não encontram mais tempo para oração. Não encontram tempo para ir numa célula. Não encontram tempo para fazer o seu devocional ou estudo aprofundado da Bíblia. Não é só ler uma frase, fechar e pronto, não. É meditar. É tirar a lição que Deus quer nos dar neste dia. E quando não temos mais tempo para as coisas de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, então a frieza espiritual vai começar a tomar conta da nossa vida, do nosso ser, como um câncer, como uma infecção generalizada. E essa frieza espiritual pode ser causada pela indiferença em respeito à vida eterna. Ah, eu sou tão novo. Tenho tanto tempo para buscar a Deus, mas eu e você não sabemos o dia de amanhã. Aqui a igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas terrenas que ela já não se preocupava com a vida eterna. Porque nós podemos ver que tantas outras coisas estavam no seu interesse principal, mas já não estavam mais preocupados com a vida espiritual. Muitos nas igrejas hoje vivem essa realidade, infelizmente. Quantos dos chamados cristãos não estão nem aí com a vida espiritual, com a eternidade, com a vida eterna, com o nosso Jesus, o Salvador das nossas vidas? E o envolvimento demasiado com o mundo material, com cursos, com busca por mais entendimento, por busca por mais bens, a busca por manter um corpo escultural. E muitas vezes isso é sinônimo de esquecimento do mundo espiritual. Mas não é o fim, meus amados. Se você se encontra numa dessas situações, há tempo de mudar essa posição, pois Jesus continua a bater na porta do seu coração. E ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Lembre-se que essa é uma palavra dirigida aos cristãos dessa igreja, mas é para nós também. Todo tempo ele está à porta e bate. Se alguém anda meio desviado, volte-se para o Senhor. Aqui nós vemos que eles haviam deixado Jesus Cristo do lado de fora das suas vidas e dos seus interesses. Mas a palavra nos diz aqui no verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também a frieza espiritual deixa a pessoa insípida. O que quer dizer isso? Sem sabor, sem gosto. É uma pessoa que não se envolve com a obra do Senhor, não se dedica, não é proativa, não tem desejo de fazer algo para Deus. Ela se torna uma pessoa insensível. Ela não tem sensibilidade com o próximo, com a palavra de Deus, com as coisas do eterno. Ela é indiferente, tanto faz. Ela é impiedosa e nem se preocupa com os outros, só pensa em si mesmo, só tem amor para si mesmo e não mostra nenhum sentimento e amor para com o seu próximo. Então, meus irmãos, se alguém está vivendo assim, está se sentindo fora de órbita, não está sentindo-se em comunhão, num relacionamento íntimo com o seu Deus, como fazer isso? Orando. Tendo uma comunhão íntima com Deus, porque Efésios nos diz, orai sem cessar. E não só quando uma enfermidade ou uma catástrofe bater na sua porta, não. E além disso, jejuando. Mateus, no capítulo 9, diz que tinha uma viúva de quase 84 anos e ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de dia e de noite. Queridos, o que mais eu posso fazer? Buscar me santificar. Porque a palavra do Senhor nos deixa claro, uma recomendação a todos nós, em 2 Coríntios. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não continuar nesse processo de santificação, dia após dia, orando, buscando, tirando aquilo que não acrescenta, tirando aquilo que desagrada a Deus, não verá ao Senhor. E também nós podemos ver que Hebreus 10 nos dá uma lição fortíssima, que não devemos deixar de congregar, porque ali diz que perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podemos ver referência no Salmo 122. Uma característica do cristão que está alinhado com o céu é ter esse relacionamento com Deus de uma forma apaixonada. Uma paixão que consome tudo na sua vida e o faz viver para Jesus com intensidade. Mas a perda disso, meus irmãos, nos leva a uma vida no automático. Tanto faz. E isso vai nos afastando gradualmente de Jesus. E com o passar do tempo nos leva a uma total frieza espiritual. Mas o alerta que Deus nos dá neste momento é que frieza espiritual é um grande perigo. E o motivo desse mal foi ensinado por Jesus. Quando ele fala que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, resistir ao diabo,
resistir às ofertas do inimigo, resistir às ofertas do mundo. Então, por se multiplicar a iniquidade no coração dos cristãos, essa frieza espiritual acontece e vai tomando grandes proporções quando nós damos lugar ao pecado em nosso coração. Quando achamos que, já o mundo faz, eu posso fazer também, já não vejo mais mal nenhum em pecado, o pecado já não me assusta, já não temo mais. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos indica que nós devemos servir ao Senhor com fervor, com um coração apaixonado, com todo o nosso ser. E se nós não tivermos cuidado, meu irmão, um amor se esfria e com o tempo ele pode acabar. Uma igreja é movimento, mas sem paixão, sem avivamento, sem busca, ela vira apenas um monumento. Amar a Deus com tudo, com todas as forças do nosso ser, com todas as forças que você tem, é o mandamento mais importante e a base para todos os outros, a base para todas as bênçãos que Deus quer derramar. Ter bens não é errado, mas colocamos antes de Deus, aí é. Buscai ao Senhor em primeiro lugar as coisas que são do alto, as coisas que são do eterno, e o próprio Senhor acrescentará as demais. Portanto, meus queridos, este dia o Senhor nos faz um alerta muito severo quanto à frieza espiritual, ao descaso com a oração, ao descaso com o nosso relacionamento com Deus. Quando foi a última vez que nós tivemos um diálogo longo com Deus, em que falamos e paramos para ouvir a sua voz, em que Ele nos deu direcionamentos, em que Ele falou aos nossos corações? Se estamos fazendo, ainda podemos fazer mais, muito mais, porque o Senhor se alegra daqueles que o buscam e o amam de todo o seu coração.